Olá, sou Marco Lima, criador do canal Energia é Poder. E eu estou aqui para te apresentar uma série de vídeos que irão ajudar a resolver as suas dores, sendo elas nas costas, nas articulações, nas pernas, nos braços ou em qualquer outra parte do corpo. Principalmente se você já passou dos 45 anos de idade e também passa por outros sintomas, como falta de energia física, falta de energia mental, sintomas de ansiedade, dificuldades emocionais para refazer de traumas e dificuldades com o aumento do peso corporal. Algo que certamente muitos que estão me assistindo agora podem pensar que este talvez seja mais um vídeo prometendo uma solução mágica, muito duvidosa de acreditar. Talvez tornando isso muito bom para ser verdade, principalmente porque esse momento você ainda esteja achando normal vivenciar todos esses sintomas em função da idade, o que pode gerar um sentimento de aceitação, conformismo. Mas, por outro lado, bem no fundo, talvez você também possa estar pensando que tudo isso não precisa ser necessariamente assim. Tanto não precisa que agora mesmo eu já antecipo e estou confirmando exatamente neste momento que muita coisa que está acontecendo pode ou poderia ser completamente diferente. Uma nova realidade que eu faço questão de te provar que existe o passo a passo para não sentir mais dores no corpo. Mas antes de começar, vamos à pergunta: para quem essa série de vídeos irá servir? Serve para você que quer ter mais disposição para praticar uma atividade física, se livrando das dores no corpo e aproveitar melhor a vida. Assim como também serve para você que quer ter mais saúde para trabalhar melhor e até mesmo frequentar mais as festas que é convidada e muitas vezes não pode ir. E projetando mais ainda para quem tem mais idade, finalmente também serve para você que não quer sequer cogitar a possibilidade de depender de parentes no futuro. E é com base nisso que eu quero te mostrar o resultado da minha experiência como professor de educação física formado em práticas orientais. 2 conhecimentos que poderão proporcionar a você todas as chances para se ter uma vida mais produtiva e sem mais dores no corpo. O resultado de muitos anos de experiência e aprendizado e que durante todo esse tempo tem mudado tanto a minha vida quanto dos meus alunos. Pessoas que antes se sentiam cansadas, sem energia, com dores no corpo e que hoje já estão transformadas. E como contra fatos não há argumentos, veja você os resultados. Olá, meu nome é Vilma, eu tenho 68 anos. Há mais de 10 anos eu sofria de muitas dores na coluna, na cervical, na lombar, no pescoço, nos ombros, nos braços, cotovelo, pulso, mão, dedos. Eu não podia nem ao menos pentear meu cabelo. Meu braço estava enrijecendo, não conseguia mexê-lo. E quando mexia, as dores eram insuportáveis. Então, eu não saía de casa. Eu não tinha vontade de sair de casa, porque se eu fosse ao mercado, não podia carregar as sacolas. Viajar, que sempre foi uma coisa boa que eu gostava de fazer, se tornou muito ruim, porque carregar a bolsa, puxar mala, eu tinha dores horríveis. Aí resolvi comprar o curso. Comprei o curso e comecei a praticar os movimentos indicados pelo mestre Marco. Uma semana de movimentos, fazendo-os todos os dias, as minhas dores melhoraram 90%. Então, eu continuo praticando. Hoje eu faço tudo o que quero, porque antigamente eu não conseguia nem cuidar da casa. Serviço de casa, impossível fazer. Doía o braço, doía tudo. Então, o Qigong
mudou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa completa, porque agora eu consigo fazer tudo o que eu quero, inclusive lavar calçadas, coisas que nem sonho eu pensaria um dia fazer. Gratidão ao Ticum, gratidão ao mestre Marco. Olá pessoal, passando aqui para falar do curso do Ticum do Marco Lima e o que ele fez na minha vida, o que ele promoveu. Eu tinha fortes dores nas pernas e muitas vezes acordava com cãibras nas pernas por conta de sedentarismo e ficar muito sentado, talvez fosse tudo isso, né? Mas eu sei que depois que eu comecei a praticar o Ticum, eu tive um fortalecimento nas pernas muito grande e que me deu uma ótima qualidade de vida. Meu sono melhorou bastante, né? Minha respiração melhorou bastante. E 2 pontos que eu acho muito interessante citar aqui, que me trouxe uma melhora muito boa, foi o fato de eu morar no 9º andar, né? E agora por conta da pandemia eu tô com receio de andar de elevador, então eu tô subindo 9 andares de escada, né? E isso seria impossível se eu não estivesse praticando o Ticum, tá? Então eu agradeço muito o Marco. E também a questão da respiração, tá? Conseguindo controlar muito melhor a respiração e podendo aí ter uma qualidade de vida bem legal, tá bom? Praticando o Ticum. Tá vendo? Esses foram os casos da Vilma e do Davi, indivíduos que seguiram o passo a passo do meu treinamento, orientados pelos conceitos orientais. Mas antes de te contar também esses passos para que você não tenha mais dores no corpo, é importante primeiro eu contar a minha história e como eu cheguei a esse método que eu vou mostrar para você hoje. Então, vamos voltar 26 anos atrás, quando eu tinha exatos 23 anos de idade e tive o meu primeiro sonho, o sonho de ajudar as pessoas trabalhando como professor de educação física. Eu ainda estava cursando a universidade e tinha como meta mostrar para o máximo de pessoas que envelhecer não necessariamente combinava com perda de movimentos, falta de disposição e dores no corpo. Estava pronto para aproveitar todas as oportunidades e a primeira grande chance aconteceu com a minha aprovação na bolsa de estudos de um projeto denominado IMA, dentro da Faculdade de Educação Física. A sigla IMA significava Idosos em Movimento Mantendo a Autonomia. Representava um plano de treinamento importado da Holanda pelo professor doutor Alfredo Gomes de Farias Júnior, um projeto de sucesso que foi implantado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e que precisava de bolsistas para aplicar em cerca de 200 idosos. Foram 2 anos trabalhando e observando os resultados que transformaram pessoas idosas em apenas pessoas jovens com mais idade. Tudo isso baseado em um programa eficaz composto por exercícios de preservação da amplitude da caminhada, equilíbrio, força, flexibilidade e coordenação. Testemunhei diversos resultados transformadores que me inspiraram a seguir trabalhando com isso depois de formado. Criei planos para apresentar o projeto em diversas instituições, como clubes, prefeituras e clínicas particulares. Eu estava muito motivado e, mesmo sabendo que teria um caminho difícil para trilhar, eu prossegui. Apresentei o plano, pus em prática tudo o que eu havia sonhado, mas por diversos motivos, as pessoas que representavam estas instituições não me davam a chance de implantar um método de treinamento nesses respectivos lugares. Foi então que veio a minha primeira frustração, quando fui convencido que não iria conseguir estender o trabalho de sucesso que havia testemunhado na universidade. Mas como diz o ditado que o show deve sempre continuar, eu prossegui a minha vida, carregando comigo o desejo de me tornar um agente de saúde. Seguiria minha trajetória, sempre atento em aproveitar todas as oportunidades que surgissem. Foi então que fui convidado a trabalhar com ginástica laboral no ano
de 1998, dentro do Sistema de Processamento de Dados do Ministério da Fazenda, no SERPRO, a empresa do governo federal que precisava reduzir o número crescente de licenças médicas devido às seguidas lesões que estavam arrebatando seus funcionários. Oportunidade essa que resultou na melhoria do quadro de saúde destes funcionários, com a redução das dores no corpo e aumento na disposição para trabalhar. Uma história que, na época, até me inspirou a criar a minha própria empresa e poder implantar a ginástica laboral em outros lugares. Mas só que isso, assim como a ideia do projeto IMA, também não deu certo. Eu não tinha experiência em marketing e isso acabou sepultando, mais uma vez, a ideia de trabalhar com algo que eu gostava, transformando mais uma vez o sonho de juventude na segunda frustração. Depois disso, eu prossegui minha vida, trabalhando em academias, aplicando todos os meus conhecimentos nos alunos e atingir resultados que me permitiram montar um novo plano, trabalhar com palestras. Após essa decisão, eu contratei um coaching, estruturei um plano e passei a percorrer diversos eventos corporativos para apresentar temas relacionados à área de saúde com o objetivo de me tornar uma pessoa conhecida nesta área. Mas só que, mais uma vez, percebi que o modelo de trabalho que eu escolhi estava ainda longe dos meus objetivos, pois as demais empresas não ofereciam o espaço que eu precisava. Uma constatação que foi logo confirmada com a certeza de que eu não iria conseguir. Fato este que definiu a minha terceira frustração. E mais uma vez o tempo passou e nessa sequência prossegui trabalhando em academias, sem desistir de estudar que tipo de caminho eu poderia percorrer para atingir um público maior. Certezas e indecisões aconteceram. Tive períodos de indecisão tentando decifrar até onde um professor de educação física poderia alcançar. Como eu poderia ajudar mais pessoas? Eu buscaria mesmo algo diferente ou permaneceria apenas trabalhando com o que estava acostumado? Mas nada como o passar dos anos. Cheguei aos 28, 29 e 30 anos, até que, por volta dos meus 31 anos, algo aconteceu. Eu decidi estudar medicina chinesa na Academia Brasileira de Artes e Ciências Orientais. Foi quando, nesse lugar, surgiu o que eu posso chamar de uma grande transformação, pois era exatamente nesse centro de estudos orientais que eu descobri a teoria do Tao, um conceito que começou a mudar a minha forma de pensar a ponto de abrir a minha mente e perceber que a cura das dores no corpo não acontecia apenas com as intervenções das agulhas de acupuntura. Na verdade, a grande reparação do corpo físico acontecia principalmente mediante a prática dos movimentos reparadores. Uma constatação que mudou a minha percepção a ponto de buscar o que eu posso chamar de segunda grande transformação. Um curso composto por uma técnica até então desconhecida chamada Qigong, um exercício que tinha como proposta gerar energia para curar as dores do corpo. E foi a partir dali que eu percebi que poderia combinar a minha formação como professor de educação física com a prática do Qigong, uma descoberta iluminada que me permitiu desenvolver uma metodologia capaz de ajudar a melhorar as dores do corpo de quem quer que fosse. Fato este que me permitiu abrir uma turma em Niterói, a qual eu poderia tratar as dores no corpo das pessoas que quisessem participar. Depois disso, foram 15 anos atendendo diversas turmas, combinando as minhas duas formações acadêmicas. Fato este que me trouxe a realização que eu tanto precisava, pois eu consegui ajudar diversos pacientes que precisavam da metodologia que eu havia criado. Ou seja, juntei diversas técnicas de alongamento, correção postural e exercícios orientais.
E é exatamente a base desta metodologia que agora eu vou disponibilizar para você, porque neste momento a minha vida não está mais restrita apenas ao espaço de uma sala fechada. Chegou a hora de ampliar para pessoas como você, que estão me assistindo em qualquer canto desse país. Então vamos lá. Para você entender melhor a respeito do método, primeiro você precisa saber o que é o tal. A resposta não é nada mais, nada menos do que o símbolo do Teiji. Um símbolo que muitas pessoas conhecem como a representação do equilíbrio. Exatamente o primeiro passo para a definição do conceito que vai te ajudar na percepção das dores no corpo. E para que você possa ter o melhor acesso a esse conhecimento, eu quero te mostrar como isso funciona e como você pode reverter as suas dores, baseando-se na interpretação desse símbolo. Para começar, vamos observar os detalhes da representação do tal. Como vocês podem perceber, o tal é dividido em duas partes rigorosamente iguais, sendo uma delas representada pela cor branca e a outra pela cor preta. A cor branca representa o Yang, ou que podemos chamar de energia aceleradora que gera movimento. A cor preta representa o Yin, ou que podemos chamar de energia de freio, que é representada pela falta de ação ou interrupção de algo que já está em ação. Quando ambas as polaridades estão em constante transformação, isso significa que o risco do surgimento de dores é praticamente zero. Mas quando uma cor tende a predominar mais do que a outra, isso significa que algo muito ruim está em andamento. E o nome que vamos chamar para definir isso se chama grande encrenca. Vamos entender melhor essa grande encrenca, começando por observar esse símbolo. Perceba a grande predominância da cor branca sobrepondo a cor preta. Isso significa que a energia aceleradora desta pessoa está em evidência, promovendo quadros de desarmonias relacionadas ao excesso de movimentos que são reproduzidos sempre da mesma forma, o que torna o indivíduo escravo dos mesmos movimentos, muito em função da exaustão de um corpo que não aguenta mais. Fato este que vai resultar nas dores que são geradas pelo esforço por repetição, conhecida popularmente como LER, e que é nada mais nada menos que o resultado de uma vida viciada e presa numa mesma rotina, quando o corpo sente o impacto das mesmas ações sem muitas variações dos movimentos de braços, pernas e coluna. Essa é a definição da pessoa que vai sentir dor pelo excesso de Yang, como se fosse um carro que começa a apresentar defeito pelo excesso de uso. Agora vamos entender o oposto deste símbolo. Observe a predominância da cor preta sobrepondo a cor branca. Isso significa que a energia de contenção ou de freio está muito maior do que a energia aceleradora, promovendo quadros de dores decorrentes do excesso da falta de uso do corpo. As dores aparecem principalmente pela falta de ação, típica de quem vive uma vida extremamente sedentária, provocando aquela sensação de um corpo enferrujado. A exata definição de dor decorrente do excesso do não fazer ou do excesso de Yin, como se fosse um carro apresentando defeito por estar muito tempo sem sair da garagem. Duas grandes encrencas que acontecem o tempo todo e que são os principais responsáveis por uma grande conspiração. E que conspiração é essa? O fim da sua energia. Justamente o cenário que vai deixar você sem vitalidade, sem disposição e com as indesejadas dores no corpo. Um cenário de terra arrasada, a qual você terá apenas duas únicas alternativas: se entregar ou lutar. Mas como eu sei
que nesse assunto, quem está aqui quer apenas lutar, então vamos apresentar nesse conteúdo os 2 heróis que você precisa conhecer para te ajudar a vencer essa luta. O herói número 1, para que você possa começar a se livrar das suas dores no corpo, tem nome e sobrenome e se chama alongamento de parede. Mas para falar dele, eu preciso falar primeiro das dores nas costas e do pescoço. 2 regiões muito afetadas que tendem a se agravar com o decorrer dos anos e que, na grande maioria das vezes, nasce pelo uso equivocado dos movimentos dos braços. Mas, Marco, o que você está chamando de uso equivocado? O uso equivocado acontece todos os dias, sem que você perceba. Acontece quando escovamos os dentes, quando tomamos banho, trabalhamos diante do computador, dirigindo o carro e diversos outros movimentos que tendem a induzir os braços se movimentarem sempre para frente, ou seja, o excesso de yang sempre numa mesma direção. Tudo bem, Marco, eu entendi que você acaba de descrever o vício de movimentos, mas a vida nos induz sempre a se movimentar para frente. O que eu posso fazer para realizar o exato equilíbrio? A resposta para essa pergunta está na inclusão do yin, da energia do freio, justo o movimento contrário, capaz de compensar o excesso de movimentos viciados. Marco, então você está querendo me dizer que existem formas de equilibrar o yang, incluindo o yin na mesma proporção? Sim, existe. E a resposta que vai salvar os braços do excesso de movimentos em uma mesma direção está concentrada em uma técnica denominada alongamento de parede. O alongamento de parede é exatamente a posição que você precisa para compensar o excesso de movimentos para frente que todos nós fazemos no nosso dia a dia. Um exercício simples que consegue resolver em apenas 5 minutos as dores nos braços, ombros, coluna cervical, coluna lombar e problemas com a má postura. E para que você possa praticar, a única coisa que será preciso será da existência de uma parede. Agora observe o vídeo a seguir e aprenda agora a resolver as suas dores de tronco e membros superiores. Nesse vídeo, a primeira coisa que você precisa saber é posicionar o seu corpo lateralmente à parede que você escolheu. A seguir, estenda o seu braço direito na exata distância entre você e a parede com a palma estendida e os dedos voltados para trás. Os pés continuam na mesma direção da frente do tronco. Fique nesta posição, parado por um período de 30 segundos e se prepare para a sequência de passos que eu vou te ensinar. O primeiro passo, depois desse período de adaptação, é girar discretamente os pés no sentido contrário. Com a coluna rigorosamente ereta e a palma da mão direita totalmente encostada na parede, vire um pouco os pés no sentido contrário, de forma a permitir que o seu tronco gire um pouco também. Finalize esse exercício girando também totalmente o pescoço no sentido contrário. Aguarde 1 minuto e permaneça na posição. É muito importante que você tenha em mente que a principal sensação que você tem que ter é o desconforto. O alongamento dos ombros também vai provocar a extensão dos seus tendões. Portanto, é nesse momento que a sua mente precisa permanecer forte e concentrada para administrar isso. Esse desconforto, acompanhado por uma leve dor, é exatamente o que você precisa sentir. É a adaptação responsável pelo alongamento do músculo peitoral combinado com o ajuste do seu ombro, retornando para a posição mais próxima do encaixe anatômico correto. É uma etapa que dói um pouco, desafia sua mente a pensar em desistir, mas que vale muito a pena.
principalmente porque esse desconforto é o alongamento que você irá precisar para prosseguir no exercício. O segundo passo é a continuação desse alongamento. Nessa etapa, você repete rigorosamente todos os passos da posição anterior, recomeçando pelo giro dos pés no sentido contrário, acompanhado pelo posterior giro do tronco. O rosto permanece virado para o sentido contrário também, reforçando mais ainda a extensão do braço. Essa é a posição mais difícil que deverá ser cumprida por mais 1 minuto e que vai exigir da sua mente uma capacidade maior para tolerar o desconforto. E depois de passado mais esse período, você terá pela frente o terceiro passo desse exercício. É a fase de retorno que deverá ser seguida gradativamente, primeiro girando o rosto na direção do braço posicionado na parede, acompanhado depois pelo retorno dos pés e troncos para a posição inicial. Feito isso, desencoste lentamente a mão da parede e desça o braço. Repita o mesmo procedimento com o braço esquerdo e, no final, gire os braços para trás de 3 a 5 vezes. Agora eu quero citar qual o seu herói número 2, capaz de combater as dores nos seus membros inferiores. É o exercício denominado mobilização para trás e para baixo, a qual eu vou te ensinar a fortalecer de uma vez só as suas pernas, o seu quadril e a sua coluna lombar. É uma proposta de mobilização simples, visando a estimulação de regiões que são pouco acionadas durante os seus movimentos diários, bem diferente do exemplo anterior, quando eu falei do excesso de movimentos para frente. Desta vez, essa segunda abordagem foi criada para compensar a falta dos mesmos, representada pelo excesso do freio in. Um problema que, para ser reparado, é necessário agir, praticando um exercício considerado acelerador yang, planejado para quem tem dor nos joelhos e dor na coluna lombar. Um exercício rejuvenescedor proposto para tirar a posição do carro da garagem e que você vai conhecer agora, assistindo o vídeo a seguir. Neste vídeo, é muito importante definir primeiro a posição inicial, com a coluna reta, pernas afastadas e mãos ao lado do tronco. Depois disso, ambos os braços se afastam para cima e para trás, de forma a promover uma inclinação de tronco na mesma direção. A seguir, ambos os braços são direcionados para frente, de forma a permitir o encontro das palmas das mãos, enquanto o tronco inclina para frente e para baixo. Os joelhos dobram até formarem um ângulo de 90 graus. Logo depois, repete-se todo o processo, praticando 10 repetições. Esse exercício beneficia o alinhamento da coluna cervical, o encaixe dos ombros, o fortalecimento dos joelhos e quadris, juntamente com a redução da pressão dos discos intervertebrais. O ponto mais alto desta dinâmica de movimentos é o alongamento da coluna, incentivada pela inclinação do tronco, combinada com a dobra dos joelhos. Um ótimo exercício que deve ser sempre praticado todos os dias para afastar as dores no tronco. Na próxima aula, eu vou falar sobre a base de toda a minha metodologia. Eu vou mostrar quais são os pilares necessários para alcançar mais energia e menos dores no corpo. O mesmo resultado alcançado pelos mais de 300 alunos que já tive até o momento. Pessoas estas que tiveram a oportunidade de conhecer a ciência do Tao, juntamente com as 3 formas de obtenção de mais energia. Por enquanto, deixe o seu comentário para me dizer o que você está achando da série. Eu mesmo vou ler cada comentário e fazer o possível para responder a todos. Eu quero também aproveitar e te convidar para assistir o conteúdo disponível em minhas redes sociais, enquanto a próxima aula não acontece. É só procurar pelo nome Energia
é poder. Muito obrigado por assistir essa aula. Aproveito para te lembrar que a próxima aula vai no ar na quarta-feira. Nos vemos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Vivian, eu tenho 64 anos e achei importante fazer esse depoimento a vocês mulheres, 40, 50, 60 ou mais, porque eu sou um exemplo, um bom exemplo do que faz a prática do Qigong e de ter trazido a mentalidade do Tao para a vida. O equilíbrio entre o Yin e Yang. Eu sempre fui muito Yang, acelerada pra caramba. Então eu consegui dominar isso com as práticas do exercício, que é uma blindagem para a tua saúde, pode ter certeza disso. E controlar a ansiedade, então assim, eu sugiro que vocês comecem o mais rápido possível. Aproveitem, porque o Tao é realmente uma mentalidade fantástica para a tua vida. Porque a vida já é um estresse. E você, quando pratica o Qigong, você bloqueia as agressões externas do teu corpo, entendeu? O Qigong é como se fosse um balé, os movimentos suaves que cuidam do teu corpo, do teu pulmão, do teu coração, do teu tornozelo. Eu curei até um problema sério que eu tive no ombro, um derrame, entendeu? Só fazendo exercícios.